Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias esta noite no livro de João, Evangelho de João, capítulo de número 2. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. E a Vera que ia dar aula para essas crianças hoje, hein? João capítulo 2, versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Senhor, nós estamos diante da tua palavra e eu quero clamar ao Senhor que o teu nome seja engrandecido e glorificado por causa desta palavra. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, esta passagem, as bodas em Caná da Galileia, é uma passagem famosa, né? Muitos conhecem. Muitos sabem que esta palavra é muito ministrada em matrimônios, em cerimônia de casamento. E essa palavra também ela é muito focada, destinada para as famílias. Mas, no entanto, esta noite eu gostaria de pegar esta palavra e falar para você, individualmente para você. Porque nós podemos, através dessa palavra, tirar algumas lições em que nós podemos sermos fortalecidos e edificados. E essas lições que eu gostaria de ministrar para a igreja esta noite. Ok? Amém? Que seja assim, em nome de Jesus. Essa palavra, meus irmãos, é algo que ela é muito viva. Esta palavra, ela serve para vivermos nos dias de hoje. Porque creio eu que muitas pessoas têm passado por tempos difíceis. E por estarem passando por tempos difíceis, as pessoas estão tristes, as pessoas estão desanimadas. Mas também existem aquelas pessoas também que estão felizes e também estão fortalecidas. Mas o fato é que esta palavra, ela serve para dos 2 estágios das nossas vidas, tanto no aspecto feliz e tanto no aspecto de tristeza.
Que seja assim, em nome de Jesus, esta palavra possa alcançar os nossos corações. Então, meus irmãos, a passagem de Jesus em Caná pode trazer lições. E se nós praticarmos, elas podem sempre trazer uma revolução em nossas vidas. Algo tremendo. Aquelas pessoas que estão felizes, elas possam continuar nesta felicidade. E as pessoas que estão passando por períodos difíceis, elas possam estar o quê? Sendo restauradas. E eu tenho certeza absoluta que se praticarmos essas verdades, com certeza essas pessoas serão restauradas. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui nesta passagem é que Jesus é a pessoa mais importante a ser convidada a fazer parte das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. A palavra de Deus nos mostra aqui que Jesus, ele foi convidado para participar de uma cerimônia. Ele foi convidado, meus irmãos. E eu quero te passar esse convite de casamento em relação à sua vida. Eu queria que você, essa noite, pudesse atentar e observar o quanto é importante nós convidarmos Jesus a estar presente em nossas vidas e presente em nossos corações. O primeiro ponto é que Jesus, como mestre, como Senhor, quando nós realmente convidamos Ele para entrar em nossos corações, Ele entra, Ele vem, Ele aparece. Ele não é aquela pessoa que você faz um convite e ela desfaz desse convite. Ele vai. Então Jesus, ele não frustra nenhuma pessoa que convida ele para entrar onde ele é convidado. Então esse é um ponto fundamental, meus irmãos. Jesus, ele foi convidado para entrar a essa festa. E ele compareceu a essa festa. E se nós convidarmos Jesus a estar presente em nossos corações, você pode ter certeza que Ele comparecerá em sua vida. Ele estará com você nesta sua jornada, nesta sua vida. Meus irmãos, eu estou falando de uma maneira simplificada, de uma maneira muito direta, mas para que você possa compreender. O fato é que não ache estranho o que eu vou falar aqui nesse momento, mas existem pessoas que vão à igreja, participam de cultos, e que não tem Jesus na sua vida. Não tem. Elas esquecem de Jesus. Elas deixam Jesus de lado. E começa a viver sozinho. O fato é que, meus irmãos, nós, como cristãos, nós devemos prestar muito atenção. Nós não conseguimos viver sozinhos. Não tem como viver sozinho. Não tem. Se vivermos sozinhos, nós vamos pagar um preço muito alto. E nós temos que tomar muito cuidado e prestar muito atenção. Porque Jesus, ele já foi esquecido. E você sabe por quem que ele foi esquecido? Vocês lembram quando ele era criança? Eles foram participar da festa da Páscoa. Quando acabou aquela festa, quando eles estavam voltando, os seus pais e mais aqueles amigos todos, depois de alguns dias eles perceberam que Jesus não estava lá com eles. E eles tiveram que retornar. Eles esqueceram de Jesus. E é algo que acontece conosco, meus irmãos. Muitas vezes nós vamos aqui na igreja, nós aparecemos aqui na igreja, somos ministrados pela palavra do Senhor, e você vai embora, e Jesus fica aqui. Jesus não vai com você. Jesus é deixado de lado. Jesus é esquecido.
E nós, como igreja, devemos prestar muito atenção se de fato Jesus está conosco. E Jesus, meus irmãos, nós como cristãos, Ele deve ser o principal convidado na sua vida e na minha vida. Ele tem que ser o principal convidado. Ele não pode ser desprezado em participar da sua vida. Ele tem que estar presente. Muitas vezes nós convidamos tantas outras coisas para participar da nossa vida. E esquecemos do Mestre. E a única coisa que nós não podemos esquecer é de Jesus, é de convidar Jesus. É de estar deixando Jesus participar da sua vida. Porque se Ele participar, meus irmãos, as coisas, elas são diferentes. Elas são diferentes. Amém? Que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui, a segunda lição, que eu gostaria de trazer hoje para a igreja, é que mesmo quando Jesus está presente, os problemas acontecem. Diz a palavra aqui, que Jesus ele estava presente neste lugar. E aconteceu um problema, o vinho acabou. O vinho, meus irmãos, ele pode trazer o significado aqui da alegria. Ele traz o significado da alegria. E pode acontecer de mesmo estarmos caminhando com Jesus, a nossa alegria acabar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Existem muitas pessoas que mesmo com Jesus, elas estão entristecidas, elas estão abatidas, elas estão sem alegrias. Sem alegria. Hoje, pode acontecer de famílias estarem com um clima ruim dentro dos seus lares. Hoje as pessoas, pode existirem pessoas que não têm mais alegria de viver, a alegria de estar na igreja, a alegria de não trabalhar mais, não caminhar mais, não lutar mais. Isso pode acontecer. E a falta da alegria, meus irmãos, é algo muito perigoso para as nossas vidas. Porque a falta de alegria nos traz desencantos. A falta de alegria pode nos levar a uma grande decepção. A falta de alegria pode nos tornar pessoas amargas e doentes. Houve um perigo muito grande aqui nesse casamento. O vinho acabou. O vinho tinha acabado, e a alegria do povo ali ia acabar. E nós temos que tomar muito cuidado com essa situação, meus irmãos, da alegria acabar em nossas vidas. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, a terceira lição, que nós precisamos discernir com rapidez os problemas. Eu gostaria de destacar aqui o exemplo de Maria, a mãe do nosso Senhor. Maria foi aquela pessoa que disse, o vinho acabou. Ela notou que ali havia acontecido um problema, ela identificou o problema. Meus irmãos, algo que é predominante em nossas vidas, trazendo aqui para nós, nós devemos discernir com rapidez os problemas. Porque aqui, ela num estalo, ela viu que o problema havia acontecido. E muitas vezes nós demoramos a acordar. Acordar pela questão desse problema. Nós demoramos a identificar esses problemas. E quando nós demoramos em identificar esses problemas, coisas ruins podem acontecer.
Mas nós podemos ver que aqui não aconteceu nada de ruim. Porque Maria ela identificou muito rápido o problema que havia enfrentado nesse momento. E nós precisamos discernir com muita rapidez. Discernir com muita rapidez. E nós, muitas vezes, com os problemas, nós ignoramos. Nós deixamos de lado. E nós pagamos um preço muito caro. Muitas vezes não observamos, não tratamos os problemas. E esses problemas começam a crescer como uma bola de neve. Você já viu como cresce rápido uma bola de neve? O problema é assim, meu irmão. O problema é ele, se ele não for tratado, ele não fica estável. Ele não fica. Ele só cresce. Ele só cresce. Você já viu quando você deve banco? Será que a sua dívida fica parada ali? Não fica. Só cresce. Então, meus irmãos, os problemas devem ser tratados com rapidez. O vinho aqui tinha acabado, mas Maria logo tratou de resolver o problema. E a quarta lição que nós podemos observar aqui, que para resolvermos os nossos problemas, nós precisamos recorrer à pessoa certa. Muitas vezes nós recorremos, vamos tratar os nossos problemas com a pessoa errada, ou então com coisas erradas. E nós esquecemos que nós precisamos recorrer a Jesus. Maria foi aquela pessoa que ela identificou o problema e foi correndo diante de Jesus. Ela foi a pessoa certa. Ela foi diante do Mestre. E nós devemos prestar muito atenção, meus irmãos, diante dos problemas. Vamos prestar atenção aonde nós estamos recorrendo. A quem nós estamos recorrendo os nossos problemas. Muitos buscam solução onde não há solução. Muito pelo contrário. Muitos buscam solução, mas arrumam um problema muito maior. Que paga um preço muito mais alto. E Jesus é a nossa resposta. Jesus é aquele que nós precisamos nos deleitar. Precisamos buscar o socorro. É na presença dEle, é nos pés dEle que nós precisamos buscar esse socorro. E esse Jesus, Ele é presente, meus irmãos. Esse Jesus, Ele é presente. E nós devemos aprender a buscar a solução dos nossos problemas na pessoa dEle. Que esta noite, se você tem algum problema, você possa colocar na presença do Pai. Que você possa colocar aos pés de Jesus. E dizer aqui, Pai, aqui está o meu problema. Aqui está o meu problema. E eu tenho certeza que você estará socorrendo, recorrendo à pessoa certa. Buscando socorro na pessoa certa. Amém? Meus queridos, todo mundo tem problema, não é verdade? O segredo da nossa felicidade não é a ausência de problemas, mas ter sabedoria e pressa para levar os problemas até a pessoa certa. Que hoje, em nome de Jesus Cristo, todos os seus problemas possam ser deixados aos pés de Jesus. Todos, todos. Se você está com um problema na sua vida emocional, na sua vida espiritual, lá dentro da sua casa, dos seus negócios, coloca na presença de Jesus, que Ele está aqui, meus irmãos. Você crê nisso? Que seja assim, que você faça isso, que você creia. O quinto, a quinta lição, precisamos obedecer e fazer o que Jesus manda.
Isso é fundamental, meus irmãos. A igreja precisa obedecer à voz de Jesus. Nós podemos observar aqui que Jesus mandou os serventes a encherem os potes de água. Uma ordem, aos olhos humanos, uma ordem absurda. Jesus ali não havia feito nenhum sinal. E de repente ele manda encherem os potes de água. Agora o que eu acho interessante, meus irmãos, que os servos ouviram a voz e obedeceram. Eles apenas obedeceram. Eles não questionaram. Eles simplesmente creram e agiram. É assim que um cristão deve viver, meus irmãos. Nós precisamos viver sem questionamentos. Nós precisamos viver crendo e agindo ao mesmo tempo. Porque eu tenho certeza que as coisas acontecerão na sua vida. As coisas acontecerão na minha vida. Nós somos umas pessoas que nós não devemos questionar. Nós precisamos apenas crer diante dos problemas da vida. Sexto ponto. Sexta lição. Que eu acho interessante nessa passagem. Gente, que passagem rica e maravilhosa. Nós podemos tirar muitas palavras, né? Em relação a essa mensagem, a essa escritura. Mas outra lição que nós podemos tirar aqui, é que quando Jesus intervém, o melhor sempre vem depois. Aquele vinho saboroso veio só depois que Jesus colocou a mão. Meus irmãos, se nós aprendermos a deixar Jesus a trabalhar nas nossas vidas, se nós deixarmos Jesus a agir nas nossas vidas, o melhor ainda está por vir. O melhor vai acontecer. Porque o nosso Senhor, Ele é bom. Ele é muito bom. E nós devemos experimentar essa bondade. Nós, muitas vezes, não experimentamos a bondade do Senhor. Aqui, neste casamento, as pessoas receberam esta bondade. Jesus aqui não queria que a felicidade e a alegria desse povo acabasse. E Ele fez, meus irmãos. Ele fez a sua intervenção ali. E o que já era bom, ficou melhor ainda. Se você estiver com a vida boa, meus irmãos. Se você deixar Jesus continuar na sua vida, trabalhando em sua vida, as coisas vão melhorar mais ainda para você. E se as coisas estiverem ruins, dê espaço para Jesus que as coisas vão melhorar. Amém? Graças a Deus. E o sétimo ponto, para terminarmos. A sétima lição. Quando Jesus intervém na vida das pessoas, essas pessoas, através da intervenção de Jesus, elas glorificam a Deus. Meus irmãos, se tem algo que você possa glorificar a Deus através da sua vida, é você tendo Jesus manifestando a graça dele sobre você. É você deixando Jesus trabalhar na sua vida. Diz a palavra que através da intervenção dele, muitos
se converteram. Muitos creram. E depois que todos creram, o nome de Deus foi glorificado. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você deixar Jesus manifestar a graça dele, o poder dele sobre a sua vida, você vai ter um efeito maravilhoso, meus irmãos. Você vai estar glorificando o nome do Pai através da sua vida. Muitas pessoas vão olhar para você e vai dizer assim: por que você está tão feliz diante de uma situação tão difícil que nós estamos vivendo? E você vai dizer assim para o Senhor: eu estou com Jesus. Jesus é suficiente para mim. Aí você estará glorificando o nome do Pai. E você sabe o que vai acontecer? Essa pessoa provavelmente vai olhar e vai falar: eu também quero. Eu também quero experimentar. Eu também quero esse Jesus. Esta passagem aqui é uma passagem de transformação, meus irmãos. Jesus, ele transformou um problema em alegria. Ele transformou a água em vinho. Ele também pode transformar um grande pecador numa pessoa cheia do Espírito Santo. E quando nós deixamos Jesus trabalhar, nós podemos ser moldados, transformados. Aquele que roubava, pecava, era mentiroso, não faz mais essas coisas. E aquele que era a companhia anterior dele, vai ver: rapaz, esse cara mudou. E eu quero experimentar isso na minha vida. Olha o tanto que é importante Jesus fazer parte das nossas vidas, da nossa história. Vamos deixar realmente Jesus ser o nosso Senhor. Vamos deixar Jesus ser ativo nas nossas vidas. Vamos deixar Jesus trabalhar em nosso favor. Vamos dar espaço para Ele, meus irmãos. Deixa Ele ser o principal convidado na sua vida. Deixa Ele participar da sua festa, da sua caminhada cristã. Que eu tenho certeza que vai ser tudo diferente. Amém? Graças a Deus. Para concluir, escrevi apenas uma mensagem aqui, uma frase. Jesus é o mesmo. Ele é o único. Ele nunca mudou. Ele fez a diferença neste casamento. E Ele pode fazer também a diferença na sua vida. Amém?